Salmo 103. Também gosto muito desse salmo. Não é o meu predileto, mas eu também gosto muito desse salmo. Enquanto você procura, não precisa ficar em pé, vamos ler assentados mesmo, porque eu costumo dizer, na hora do louvor o pastor fica sentado e a igreja toda fica em pé. Mas na hora do sermão o pastor fica em pé e a igreja toda fica sentada. Então é uma troca, né? Uma troca aí de... Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor há de falar nessa noite para nós. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. E que possamos sair daqui não somente tendo ouvido, mas colocar a Sua palavra em prática e viver o que a Tua palavra tem para falar aos nossos corações nessa noite. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Palavra do Senhor para minha e para a sua vida. Eu quero começar o sermão dessa noite contando metade de uma história. Como sempre a igreja sabe, eu conto a metade, no final, na conclusão, eu volto àquela história da introdução, para que a gente possa fechar o sermão e entender o que o sermão, o todo, o completo do sermão, né? A vida. Certa vez, 2 homens estavam seriamente doentes na mesma enfermaria de um grande hospital. O cômodo era bastante pequeno e nele havia uma janela que dava para o mundo. Um dos homens tinha, como parte do seu tratamento, permissão para sentar-se na cama por 1 hora durante as tardes, algo a ver com a drenagem de fluido dos seus pulmões. Sua cama ficava perto da janela. O outro, contudo, tinha de passar o tempo todo deitado de barriga para cima. Todas as tardes, quando o homem cuja cama ficava perto da janela era colocado em posição sentada, ele passava o tempo descrevendo o que via lá fora. A janela aparentemente dava para um parque onde havia um lago. Haviam patos e cisnes no lago e as crianças iam atirar-lhes pão e colocar na água barcos de brinquedo.
Jovens namorados caminhavam de mãos dadas entre as árvores, e haviam flores, gramados e jogos de bola. E ao fundo, por trás da fileira de árvores, avistava-se o belo contorno dos prédios daquela cidade. O homem deitado ouvia o sentado descrever tudo isso, apreciando todos os minutos. Ouviu sobre como uma criança quase caiu no lago e sobre como as garotas estavam bonitas em seus vestidos de verão. As descrições do seu amigo eventualmente o fizeram sentir que quase podia ver o que estava acontecendo lá fora. Vamos parar por aqui. Na conclusão, a gente volta ao final dessa história. Aguçar o interesse dos irmãos. No texto que acabamos de ler, este salmo ajuda a obter consolação e protege contra enfermidades. Também favorece a justiça e a magistratura. Auxilia a elevação da alma, contemplação das coisas divinas, para que seja possível descobrir a verdade. Portanto, eu quero convidar você a meditar no seguinte tema: se louvássemos ao Senhor com todo o nosso ser. Se louvássemos ao Senhor com todo o nosso ser. Eu, quando era criança, tinha uma música que até o Rafael, ano passado, na Semana Mundial de Oração, pedi para ele botar, né? A Cristo dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com a mão, os pés e a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Aí começa, né? Se louvássemos a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso desejo ardente de servir ao Senhor. E, em primeiro lugar, para louvarmos a Deus com todo o nosso ser, quando nos vemos como somos, e assim nos lembramos do seu perdão e do seu cuidado por nós. Lembramos do seu perdão e do seu cuidado por nós, quando nós louvamos ao Senhor com todo o nosso ser. Temos dificuldade de nos vermos como nós somos. Às vezes eu tenho dificuldade de me ver como eu sou, porque eu não aceito. Mas só com uma autocompreensão adequada de nós mesmos podemos viver de modo adequado, mas não podemos ficar preocupados. No verso 14 diz: pois ele sabe que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupa. Nós somos pó, e ao pó voltaremos. Nós não somos absolutamente nada, por isso precisamos louvar ao Senhor com todo o nosso ser, sempre entendendo que somos perdoados pelo Senhor. Diante da percepção que somos, precisamos nos recordar que há um poder disponível, é o perdão de Deus. Irmãos, se nós não entendermos que temos o perdão de Deus a cada dia da nossa vida, que nós temos um perdão quando nós confessamos os nossos pecados, do que adianta a minha vida? Do que adianta o meu ser? Do que adianta eu louvar ao Senhor? Vem o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício, se eu não tenho o sentimento do perdão de Deus na minha vida. Eu preciso saber que o Senhor me perdoa. Eu sou justificado, eleito, pedra viva, santo, irrepreensível em amor, antes da fundação do mundo, mas acima de tudo eu sou um pecador, e erro, e preciso ter essa consciência de que eu sou pó e nada sou, e eu vou voltar ao pó, e eu preciso ter essa compreensão de confissão diariamente, de entender que Deus é um Deus perdoador. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Está no verso 3 que acabamos de ler, que resgata a nossa vida da sepultura e nos coroa de bondade e compaixão. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados,
nem nos retribui conforme a nossa iniquidade. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Nós precisamos parar de viver o evangelho vingativo, o evangelho de temor, de medo. Nós precisamos viver um evangelho simples, puro e simples, o evangelho perdoador. Sabe por quê, irmão? Da mesma medida que você julga, você será julgado. Da mesma forma com que você tem sede de vingança, você será vingado. E Deus é um Deus misericordioso, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Você já imaginou se Deus fosse nos tratar segundo as nossas iniquidades? Se Deus fosse tratar segundo o nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos? Irmãos, nós somos salvos pela graça irresistível do Senhor Jesus, nós não merecemos absolutamente nada, nós somos eleitos pelo Senhor Jesus, nós não somos absolutamente nada. Entenda uma coisa, seja alguém misericordioso. Você não é o dono da verdade. A verdade está na palavra de Deus. Isso aqui não é minha Bíblia não, tá, irmãos? Minha Bíblia está com a minha esposa, tá? Aqui meu sermão está aqui com tudo, porque ali está grande. Mas a verdade é a palavra de Deus. A verdade, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nós precisamos viver essa Bíblia diariamente. Marcas vivas, nós precisamos ter a marca de Cristo. E a marca de Cristo é humildade, amor, compaixão, alegria, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Não existe uma lei que possa dizer assim, bom, agora decreto, o Douglas Tavares, não é o Douglas aqui não, é o Douglas Tavares ali, ele agora vai ser obrigado a amar. Não, é opção, é opcional, eu opto em amar, em ser longânimo, em ser benigno, em ter domínio próprio, é opção. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a viver essa vida de cristão misericordioso? Esse é o momento, irmãos. É o Senhor falando à igreja. Como vai a sua vida? Vai bem? É Deus que está por trás da sua vida. Se ela vai bem, é Deus que está por trás. Como vai a sua vida? Com muita dificuldade? É Deus que te sustenta. Para uns, a vida está boa, Deus está abençoando, está tudo bem. Para outros não. Mas saiba que para você que está tudo bem, para você que não está nada bem, Deus está no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. Ainda que você perceba que nada está funcionando na tua vida, Deus está no controle dela. É Deus que te sustenta. É Deus que te direciona. Agora, é preciso deixar ser direcionado por Deus. É preciso deixar ser levado pelo Espírito Santo. Não, Senhor, eu deixo tu direcionar a minha vida, mas essa área aqui não, essa área é minha, ninguém mexe. Não, irmãos, mergulhe de cabeça. Eu lembro que uma vez eu era mais novo, meus pais tinham uma casa em Itaoca, praia, lá no Espírito Santo, e tinha um barco que ia na Ilha do Farol, e aí eu gostei, sempre fui meio aventureiro, e aí o barco chegou na Ilha do Farol, eu perguntei para o rapaz do barco assim, vem cá, pode mergulhar aqui de cabeça? Ele falou, pode, no mínimo 3 metros de profundidade. Eu mergulhei de cabeça. Foi o melhor mergulho que eu já fiz na minha vida. Mas mergulhei, olha que eu era gordinho, hein? Pesava uns 120 quilos naquela época. Mas mergulhei mesmo, assim que a gente tem que fazer com o Senhor, mergulhar de cabeça nas coisas de Deus. Mergulhar, crer, ter fé, colocar a nossa fé no Senhor Jesus.
Ele enche de bens a sua existência, de modo que a nossa juventude renova como a águia. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. É preciso, irmãos, termos temor do Senhor. É preciso andarmos na luz, sempre temendo a Deus. Não é medo, não, é temor. O temor é o princípio da sabedoria. Precisamos ter temor a Deus pelas coisas as quais nós vivemos. Em segundo lugar, irmãos, louvamos a Deus com todo o nosso ser, quando nos lembramos da justiça dEle, e o que Ele já fez por nós. Não podemos produzir justiça, o máximo a que chegamos é a retribuição ou a vingança. Nós temos vivido um evangelho herege, aonde se diz que a minha vitória tem sabor de mel, aonde que se diz que Deus é vingativo, aonde que se diz que se você não fizer isso ou aquilo que o pastor está mandando, você vai para o inferno, aonde que se diz várias coisas e colocam-se medo nas pessoas, aterrorizam a vida das pessoas. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Não podemos produzir justiça. O máximo é que chegamos é a retribuição de Deus para a nossa vida. Outro dia fizeram uma pergunta lá para o candidato William, que ontem foi a licenciatura dele. E aí perguntaram, você já falou, o que você tem a dizer sobre oração imprecatória? Os irmãos sabem o que significa oração imprecatória? Já ouviram falar desse termo? Oração imprecatória é quando algo que não acontece segundo a sua vontade, o seu querer, você fala assim, vou entregar você na mão do meu Deus vai resolver a minha questão, e você está na mão do meu Deus. Irmãos, nós vivemos o evangelho da graça, nós vivemos o evangelho do amor, nós vivemos o evangelho de, se receber um tapa, dá outra face. Nós vivemos o evangelho da misericórdia. Se alguém te der pedra, dê pão. Se alguém te faz o mal, retribua com amor. Não pague o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Não, mas eu quero a minha justiça. Eu quero a minha justiça, tem que ser o que eu quero. Senhor, tu vai fazer na vida dessa pessoa. Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse? Não é verdade que alguns de nós achamos que não chegaremos ao final de um certo ano? Às vezes a gente acha que a irmã Elza ontem fez 90 anos, e aí a gente veio de Atibaia, eu, Selma, Tiago, Sueli, viemos de Atibaia, e a gente falando, será que a gente chega nos 90? Com saúde? Eu vou fazer 52, dia 4 de março, tá, gente? Está chegando em 4 de março, não esquece não, hein? Vou fazer 52, então, será que eu chego a 90, né? É Deus é que sabe. Mas às vezes a gente acha assim, poxa, está difícil, né? A pressão é grande. O povo de Israel era convidado a olhar para a sua história. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Se olhasse, louvaria a Deus. Somos chamados a olhar para a nossa história como igreja. O que Deus tem feito aqui não cabe numa revista, num jornal, num livro, num DVD. O que Deus tem feito na sua vida, desde que você nasceu, é obra somente do Espírito Santo. Se você chegou até aqui, hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, foi obra única e exclusiva do Espírito Santo. Você não está aqui porque você quer. Da hoje eu já brinquei com a Adriana e com o Elisomar ali na porta, vocês não vão entrar não, não se inscreveram, não vão entrar não. Então, pastor, a gente vai assistir aqui de fora mesmo e tal. Então, que evangelho a gente vive? Que evangelho a gente está disposto a viver? A nossa história. Nós temos uma história, cada um de nós tem uma história, tem um conto, tem
uma história. A Igreja Presbiteriana de Francisco Morato vai fazer 50 anos, está fazendo 50 anos esse ano. Ela tem uma história. Tem seus fundadores que estão vivos até hoje. E é preciso respeitar esses homens, essas mulheres. Honra quem tem honra. Nós não podemos pegar a história de Francisco Morato, embrulhar e jogar no lixo. Não, irmãos, aqui, há 50 anos se prega a palavra de Deus. O que nós precisamos é olhar para dentro de nós e fazer uma autoanálise da minha vida. Qual é o meu papel no reino de Deus? Estou dizendo instituição não, tá, irmãos? Porque instituição é ativismo. Qual é o meu papel no reino de Deus? Para que eu fui chamado para ser membro e comungar nessa igreja presbiteriana de Francisco Morato? O que eu tenho dado, o que eu tenho produzido para que vidas sejam alcançadas? Para que pessoas sejam alcançadas? Qual tem sido o meu papel na igreja? É algo que a gente precisa refletir. Louvamos a Deus com todo o nosso ser quando nos vemos como somos, nos lembramos do seu perdão, do seu cuidado por nós, quando recordamos da sua justiça, o que Ele já fez por nós. Tudo isso para exaltarmos o seu santo nome e fazermos com exclusividade. O Senhor quer de nós exclusividade, irmãos. Deus não quer dividir a gente com ninguém. Deus não quer dividir a gente com ninguém, Ele quer ser adorado. O único momento na Bíblia onde Deus procura alguém em alguma coisa é em João 4:24. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor quer exclusividade na sua vida. Deus quer exclusividade, Ele tem ciúme de você, sabia? Ele quer exclusividade. Nós adoramos a Deus, a mais ninguém. Adoração é somente a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, louvamos a Deus com todo o nosso ser, quando louvamos com exclusividade. O natural em nós mesmos é auto-louvor. Se algumas pessoas que não gostam de si mesmo, a maioria gosta que lhe agradeçam, e lhe elogiem e lhe louvem. Se eu não falar, se eu não receber, se não falar meu nome, né? Tem aquele crente que diz: louvado seja eu, glória seja dada a meu nome, bendito seja meu nome. O que a mão direita faz, irmão, a esquerda não vê. Quanto mais eu diminuir, quanto mais eu abaixar aqui atrás do púlpito, mais o Senhor vai aparecer. Porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mesmo quando queremos buscar a Deus, podemos nos desviar para outros deuses. Há sempre um bezerro de ouro disponível, seja um pastor, seja um mestre, seja um templo, seja uma ordem de culto, seja um estilo de louvor. Louvor espiritualmente é ter uma vida totalmente fiel a Deus. E eu quero dar uma palavra para os jovens da igreja, que eu também já fui jovem. Eu já fui adolescente, já fui jovem, nascido e criado na igreja. Desde pequeno, neto, filho e irmão de presbítero. Tem hora que a gente acha que a grama do vizinho é mais verde. Tem hora que a gente, poxa, que louvor tem aquela igreja, hein? Que hora, como é que fala que é da hora, né, aqui em São Paulo que fala, né? Da hora aquele louvorzão lá, hein? Olha, aquele pastor lá, manda bem pra caramba, olha, que pastor, que palavra, que pessoal maneiro, olha, eu chego lá, vai para lá, irmão. Primeiro mês que você estiver congregando lá, você vai ver que lá tem os mesmos problemas que aqui, se não pior. Mesmo problema. E aí eu tenho falado isso repetidas vezes, e vou falar quando achar que tem que falar. Né? Ainda vou achar esse vídeo ainda, e vou postar no Facebook, eu vou achar esse vídeo dele ainda. Jeremias falando, tem um pessoal aí que gosta de ver fulano e beltrano.
Já viu Elisomar falando isso? Jeremias Pereira, pastor da oitava? Tem um pessoal, eu não vou dizer o nome dos pastores não, tá? Tem um pessoal aí que gosta de ver na internet fulano e beltrano. Tem problema não, pode ver lá o fulano e o beltrano. Beltrano diz para mim que para um sermão ficar bom, tem que pregar 15 vezes. Para um sermão ficar bom, ele prega, porque ele é palestrante, ele é conferencista, ele não tem ovelha, então ele prega, né, em tudo quanto é lugar. Então ele vai do Iapoca a Chuí, ele repete o sermão. Essa mesma pessoa foi na igreja do meu primo 2 vezes e pregou o mesmo sermão. Então, mas vem comer o feijão com arroz aqui todo domingo, porque eu não prego 15 vezes o mesmo sermão, porque se eu pregar 15 vezes o mesmo sermão, a igreja vai falar, pastor, espera aí, 15 vezes o mesmo sermão, você está de brincadeira comigo. Então, vem comer o feijão com arroz aqui todo domingo, irmãos, porque é muito interessante, louvor, você canta o louvor um ano inteiro, o mesmo louvor, mas sermão tem que ter todo domingo um sermão diferente. O alimento tem que ser diário. E é com oração, é com busca, com intercessão e com iluminação da palavra de Deus. Então, vem comer o feijão com arroz. Sabe por quê? Porque na hora de visitar seu parente, na hora de fazer o funeral do seu parente, na hora de ir no hospital visitar o seu parente, quem vai é o pastor aqui. Você vai ligar para o seu pastor aqui e vai falar, pastor, eu estou precisando da sua... E eu vou sair da minha casa, quer seja 2, quer seja 3, quer seja 4 horas da manhã. Eu vou sair da minha casa para ir ao teu encontro. Então, irmãos, valorize o seu pastor. Eu não estou legislando em causa própria, não, estou falando uma realidade. A gente acha que a grama do vizinho é melhor, mas a gente tem que comer a grama do nosso pastor aqui, o alimento que o pastor dá. E eu falei ontem no sermão, lá para o licenciado William, na licenciatura dele, qual tem sido a conversa sua na mesa do almoço após a escola dominical? Qual o tipo de assunto que você tem falado na mesa depois da escola dominical? Tipo de conversa é você fala mal do pastor, na hora do almoço, você fala mal do presbítero, você fala mal do diácono, você fala mal do irmão da igreja, depois seu filho não quer vir para a igreja, aí você não sabe por quê. Porque você não dá testemunho. Você não dá testemunho. Você chega em casa e fala mal mesmo. Não, mas é isso mesmo, o pastor fez isso, aquele pastor fez, aquele presbítero fez acolá, aquele diácono fez acolá. Aí depois seu filho não quer vir para a igreja, a culpa é do pastor. Cuidado, irmão. Cuidado na boquinha no que fala, no ouvido no que ouve. Cuidado com aquilo que você fala. Ao invés de falar, ore pelo seu pastor. Interceda, cubra o seu pastor com oração. Há sempre um bezerro de ouro, como nós falamos. Louvar espiritualmente é ter uma vida totalmente fiel a Deus. O modo como termina a história de Salomão deve ser uma advertência a ser pregada na cabeceira de nossas camas. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado, fiel ao Senhor, o seu Deus, como for o coração de seu pai. Está lá em 1 Reis 11:4. Esta é a conversão pedida, que deixemos de cultuar a nós mesmos, reconhecendo que somos pecadores e cultuemos a Deus. Você tem tido algum Baal na sua vida? Você tem buscado Deus em algum lugar? Não, busque Deus aqui na presença do Senhor. Entra no seu quarto em secreto, e em secreto o teu Pai te responderá. Fale com Deus. Se precisar gritar, você grite na presença do Senhor, mas grita no seu quarto, com a porta fechada, ninguém precisa saber dos seus problemas. Eu falei ontem para o licenciado William, Jesus se relacionava com a multidão, tinha 12 discípulos, mas 3 discípulos eram somente íntimos dele. Cuidado com quem você coloca a sua vida, com quem você fala a sua vida. Busque falar com pessoas íntimas, pessoas de confiança, pessoas que você pode contar, que sabe que vai orar por você. Nós não podemos, irmãos, confundir as coisas. Deus quer exclusividade nossa, quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Há muitas pessoas que frequentam os cultos, mas não se batizam. Com isso, acho que perseveram a sua liberdade, preservam a sua liberdade,
Preservam sim, mas preservam também a liberdade de Deus, que não tem livre acesso nestas vidas. Batismo é compromisso, louvor é compromisso. Quando você é batizado, o batismo não salva ninguém, mas quando você é batizado, você está dizendo para Deus e para os homens: eu te confesso diante dos homens. Você está declarando que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Em quarto lugar, irmãos, louvar a Deus com todo o ser, com toda inteireza de coração. A instrução sálmica é extraordinária. Numa outra versão, o verso 1 recomenda: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Outro salmo estabelece magistralmente: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Salmo 149, 6a. Louvar com interesse é louvar com emoção e com razão, sem dicotomia. É você associar a emoção com a razão, sem perder o equilíbrio. Eu tenho dito aqui várias vezes, irmãos, precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus, experiências únicas, próprias. Eu não posso ter a experiência da irmã Ana, eu não posso ter a experiência da irmã Margarete, eu não posso ter a experiência do presbítero Hamilton, eu tenho que ter as minhas. Ele tem que ter a dele, ela tem que ter a dela, e ela tem que ter a dela. Nós precisamos viver o Evangelho, saber que Deus, Ele age no impossível, mas segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Nós somos emoção, louvemos com emoção. Nós somos razão, louvemos com razão. Nós somos corpo, louvemos com corpo. Nós somos espírito, louvemos com espírito. Louvemos com inteireza, nos entregando totalmente o nosso corpo ao Senhor, a nossa vida no altar do Senhor. A gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Louvamos a Deus, em quinto lugar, louvamos a Deus com todo o nosso ser, quando louvamos até deixarmos que a nossa vida se encha da glória de Deus. Louvar é dar glórias a Deus, louvar é deixar que Deus apareça, que Deus se manifeste. O louvor é o território da teofania, aparecimento de Deus. Outro poeta do Saltério garante que Deus é santo e habita no meio dos louvores, Salmo 22, 3. Quando louvamos com todo o nosso ser, a igreja treme. Quando louvamos com todo o nosso ser, a igreja treme. Ninguém resiste à presença do Senhor, irmãos. Se você está resistindo, algo de errado está na sua vida, no seu ser. Ninguém resiste à presença do Senhor. Na presença do Senhor a gente se derrama. A gente vive um evangelho único. A gente tem sede. Nós acabamos de cantar aqui: preciso de Ti, Senhor. Será que precisamos mesmo? Ou somos crentes autônomos, fazendo aquilo que nós queremos? Precisamos entrar na presença do Senhor, deixar que Ele faça na nossa vida, que Ele haja na nossa vida. Quando levantamos nossas mãos em louvor, Deus passeia por entre as pontas dos nossos dedos erguidos, irmãos. O louvor é o momento mais elevado da comunhão. Quando louvamos, subimos aos céus. Quando louvamos, nós nos colocamos face a face com o Rei, no esplendor dEle, quando nós louvamos. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não é louvar aqui na igreja, não. A nossa vida tem que ser uma vida de louvor. Você está no trem, louva o Senhor. Você está no ônibus, louva o Senhor. Você está no seu trabalho, louva. Você está lavando a louça, louve o Senhor. Não dá tempo de você pensar no irmão, de falar mal do irmão. Você está dirigindo, louve o Senhor. Bota uma música lá no seu carro lá, bota uma música cristã e louve o Senhor. Se aparecer alguma música lá que você não concorde, pula lá para vir a outra, né? Simples assim. Mas louve. Precisamos ter uma vida de louvor, de oração. Você está no trabalho, deu aquele momentinho, faça uma oração, de olho aberto mesmo: Senhor, eis-me aqui, faça na minha vida.
Quantas vezes, irmãos, momentos difíceis da minha vida, eu falei com Deus e Deus me respondeu de forma extraordinária. Deus responde. Faça prova disso. Procure ter uma vida. Entra no teu quarto secreto. Na tua intimidade, no interior da tua casa. Feche a porta e fale com Deus. Se você quiser gritar com Deus, grita com Ele, sim. Senhor, está difícil, está insuportável, não estou aguentando. Isso que Deus quer de você, coração aberto, compungido, contrito. E fale com Ele. Eu tenho certeza que Deus vai te responder. Ele vai falar ao teu coração. Ele vai falar a tua vida. E você vai ver que as coisas vão resolver de uma forma, de uma hora para outra, e você vai ficar assim, como assim? Porque nós precisamos entender que nós servimos a um Deus altíssimo, um Deus todo-poderoso, um Deus El Shaddai. Só que nós precisamos entender que esse Deus não é o nosso empregado, não está à nossa disposição. Nós é que somos devedores de Deus, nós é que somos adoradores, nós é que precisamos ser fiéis a Deus. Que adianta eu querer que Deus seja fiel, mas eu não sou fiel a Deus? Deus nunca será fiel a nós, sabe por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Deus é fiel nada, irmão. Deus é fiel à sua palavra. E a sua palavra se cumpre na nossa vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá, em João 1. O Verbo se fez carne, o Verbo é Deus, habitou entre nós, e habitou de forma humana, e morreu em morte de cruz, morte de vergonha. Então, é possível, basta crer, basta bendizer o nome do Senhor. Em sexto lugar, prometo que esse é o último ponto, tá? Ainda falta pouco, tadinha, para 9 horas, tá bom? Louvamos a Deus com todo o nosso ser, quando louvamos até saber quem é Deus, para nos aquietarmos. Quando louvamos, sabemos quem é Deus, e sabendo quem é Deus, nos acalmamos. Em lugar de inquietude, vemos que vale a pena a quietude diante dEle. Em lugar da idolatria, reclamação, seremos tomados pelo desejo de agradecer, mesmo que não estejamos gostando do que estamos recebendo. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que as respostas estejam sendo não na sua vida, Deus está cuidando do teu caráter, Deus está cuidando da tua vida. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir isso, que Ele está cuidando de você, e no momento certo, Ele vai responder segundo o querer dEle, não segundo o seu querer. Certa ocasião, fui trabalhar numa cooperativa, e eu tinha que trabalhar no local, o seu Hamilton deve conhecer lá em Bom Sucesso, Leopoldo Bulhões. É um local, imagina um local perigoso, imagina um local perigoso, multiplica por 10, aí você multiplica ao cubo, esse local. Nos Correios, que ficavam na Leopoldo Bulhões, tinha uma linha do trem, onde os camaradas ficavam com o fuzil R15 assim, e eu tinha que passar debaixo daquela linha do trem. Mas era aquilo que Deus tinha para mim naquele momento. Só que no primeiro dia de trabalho, o rapaz virou e falou assim: você não pode trabalhar aqui, que você não é cooperado. Não, mas ninguém me falou nada, me mandaram vir para cá. Não, aparece amanhã, 9 horas da manhã lá, para a gente poder conversar. Eu fui para casa, meia-noite, passei, que era de meia-noite às 6, passei debaixo daquela linha do trem, com aqueles caras tudo armados. Não vou dizer para você que eu estava com coragem, eu estava morrendo de medo, tá? Passei, fui, peguei o ônibus, fui para casa, cheguei em casa, dormi, orei, falei: Deus, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Acordei no dia seguinte, 9 horas da manhã, eu estava lá
na cooperativa. Ele falou, olha, Anderson, sinto muito, mas, infelizmente, você não vai poder trabalhar com a gente, que você não é cooperativado. Para ser cooperativado, você tem que pagar R$50. Eu estava duro, não coco. Tem que pagar R$50 para você ser cooperativado. E aí sim, você vai ser inserido no projeto dos Correios. Não tem como. Aí eu virei para ele e falei assim, eu já tinha orado em casa, já tinha falado com Deus. Mas eu falei assim, seu Walter, como é que vai ficar o aluguel que eu já dei lá, o meu nome, já adiantei o aluguel esse mês, como é que vai fazer para pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer? Eu não esqueço, eu vejo essa cena como se estivesse sendo hoje. A gerente Carla, do projeto, ela estava de costas para a gente, estava numa mesa redonda, ela de costas do computador, ela virou e falou assim, se eu te colocar no projeto, você começa hoje mesmo? Eu falei, sim, começo hoje. A vaga é sua, pode ir lá em cima, eu te dou R$50 e você é cooperativado agora, pode começar hoje à noite, lá no projeto dos Correios. Deus é Deus, irmãos. Precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Precisamos buscar essa intimidade com Ele. Porque é Ele que nos sustenta. Ele sabe das nossas necessidades. E são essas experiências que eu tenho falado aqui. Busque as suas experiências com o Senhor. E você vai ver que Deus vai abençoar sua vida. Abençoar sua família. Louvar ao Senhor não é algo fácil, por isso o salmista convida o seu ser para fazê-lo. Em outros termos, ele se convence a si mesmo para louvar ao Senhor. Faça como o salmista, diga a você mesmo que vale a pena louvar ao Senhor. Convença-se disto, louve ao Senhor com todo o seu ser. Louve ao Senhor com toda a sua vida. Não reclame. Não reclame, não murmure. Agradeça a Deus. Agradeça por tudo que Ele tem feito. Agradeça porque você está vivo. Agradeça a Deus porque estamos bem. Ninguém aqui pegou Covid. Agradeça a Deus porque Ele te sustenta. Agradeça a Deus porque você tem o pão de cada dia na sua mesa, que não tem faltado pão na sua mesa a cada dia. Agradeça a Deus. E finalizando, irmãos, concluído o sermão nessa noite. Até que enfim, né? Dinho, eu brinco com você porque eu te amo, tá? É brincadeira com você, porque eu te amo, não é ironia não, tá? Não encare isso como não, é porque eu te amo mesmo, de verdade. Por isso que eu uso você como exemplo. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Voltando à nossa história, lá do início, do doente na janela, então, preste atenção aqui, irmãos, estamos terminando o sermão, preste atenção aqui. Então, em uma bela tarde, ocorreu-lhe um pensamento, porque o homem que ficava perto da janela deveria ter todo o prazer de ver o que estava acontecendo, porque ele não podia ter essa chance, o tal doente que estava de barriga para cima. Sentiu-se envergonhado, mas quanto mais tentava não pensar assim, mais queria uma mudança. Faria qualquer coisa para ficar naquela cama do sujeito que via a janela do outro lado, que via os pássaros, o parque, o lago, as crianças, as meninas. Numa noite, enquanto olhava para o teto, o outro homem da janela subitamente acordou tossindo e, sufocando, suas mãos procuravam o botão que faria a enfermeira vir correndo, mas ele apenas observou sem se mover, mesmo quando o som da respiração parou. De manhã, a enfermeira encontrou o outro homem morto e silenciosamente levou embora o seu corpo. Logo que pareceu apropriado, o homem perguntou se poderia ser colocado na cama perto da janela. Então colocaram-no lá.
aconchegaram-no sobre as cobertas e fizeram com que se sentisse bastante confortável. No minuto em que saíram, ele apoiou-se sobre o cotovelo com dificuldade e, sentindo muita dor, e olhou para fora da janela. Viu apenas o muro. A vida sempre foi e será aquilo que nós a tornamos. Valorize as pessoas que fazem o possível para tornar sua vida melhor. Aquele homem, ele via as coisas boas, era o muro somente que estava do outro lado. Era somente o muro. Mas ele fazia a vida do outro melhor, a ponto do outro querer estar no lugar dele. Procure fazer a vida do seu próximo melhor. Procure ser bom, ser alegre, ser feliz, ser contagiante, ser agradável, que a sua presença, quando você chegar, que a sua presença anime o ambiente. Quando você chegar, que a sua presença, que as pessoas tenham felicidade de ter você ao seu lado. Que você mostre as coisas boas da vida, que você seja as coisas boas da vida. Mesmo que você, diante de você tenha um muro, mas diga, está tudo bem. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Contrastando com a transitoriedade humana, está o amor eterno de Deus para com aqueles que cumprem o seu pacto. Aqui o salmista convida a todos os membros do conselho divino, todo o exército do céu, a juntar-se com o louvor de Yahvé. Yahvé é Deus, que está entronizado nos céus. Como vemos a nossa vida? Somos iguais àquele paciente em que, sentado, virado para a janela, descrevia um mundo em que só ele imaginava? Bendiga sempre o Senhor, e tudo que há nele, bendiga sempre o seu santo nome. A totalidade da criação se une com coro e louvor, e o salmo termina com repetição das palavras: bendiga sempre o Senhor, bendiga o seu santo nome. Bendiga sempre ao Senhor, independente do que você esteja vivendo, independente da situação que você se encontra, bendiga ao Senhor e seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe.